Então, o produtor ele tem que saber o que ele tem em mão. E essa é a maior dificuldade que muitas vezes a gente vê. É enviar para o frigorífico, a gente chega lá, acompanha, quando passa o resultado, o produtor diz, mas eu não achei que ia dar esse resultado. Porque muitas vezes não conhece esse produto. Estamos aqui hoje com a Nathalie Brito, nossa apoiadora, proprietária da Propec, empresa sediada em São Gabriel. Nathalie, como está? Gostaríamos de agradecer a tua participação aqui no nosso episódio, um episódio especial que a gente faz com nossos apoiadores. E conta um pouco para nós, Nathalie, como que surgiu a Propec, essa ideia de acompanhamento de abate que vocês fazem hoje no Rio Grande do Sul. Oi, pessoal, tudo bom? Eu agradeço o convite, para nós é muito bom, né, patrocinar o Agronautas. Já éramos ouvintes, né, agora como patrocinadores. Então, a ideia, né, de surgir a Protec, né, a gente iniciou a trabalhar aqui no 2019, foi exatamente por, né, escutar e ver a necessidade, né, de alguém que estivesse entre o produtor e o frigorífico, tá? Alguém que entendesse, né, os dois lados e que, né, estivesse dentro, né, no momento do abate, dentro da indústria, para, enfim, né, vistoriar tudo que acontece, as classificações, a questão de toalete, enfim, e também, né, de poder passar um feedback para o produtor do que ele está produzindo, do que ele pode melhorar, porque muitas vezes o produtor também não tem ideia, né, total, assim, 100% do que ele produz, ou muitas vezes vende para o frigorífico X, mas quem sabe ele poderia ser, né, melhor remunerado se vendesse para outro. Então a gente, né, buscando unir esses elos, né, buscando uma transparência nesse processo lá no final da cadeia, a gente, né, decidiu então iniciar os trabalhos com a Protec. Joia. E descreve para nós como que ocorre o processo de acompanhamento. É, pode, pode ter gente que não compreenda como que o produtor chega em vocês e como que ocorre toda a operação de vocês até chegar lá no final do trabalho e na entrega que vocês fazem. Sim. Na realidade, o que mais acontece, tá? Vamos dizer que 80% dos produtores eles nos, né, contatam, nos ligam, Nathalie, eu tenho um abate marcado, vendi, né, para o frigorífico X, vai carregar tal dia, o abate, né, no outro dia. Ok. A gente agenda o abate, tá? No dia do carregamento, a gente entra em contato com o produtor para saber se foi tudo ok no carregamento, se não deu, né, não houve alguma intercorrência ou algo do gênero, né? Aí a gente pede os dados, né? Solicitar os dados do lote, enfim, tá? Assim como saber qual foi a modalidade de negociação, né? Rendimento, peso vivo, arrendimento sem bonificação, não tem, enfim. A gente faz o contato com o frigorífico, né? Avisando, então, que nós vamos acompanhar, né, o lote. E lá dentro do frigorífico, então, a gente inicia, né, olhando esses animais no curral, para ver se os animais estão ok, ver qual é o padrão. Geralmente a gente não recebe foto, né, desses animais, então é no curral mesmo que a gente vê eles, né, ainda vivos ali, para ver o padrão, ter uma ideia, né, quando entra a questão de raça, qual é o racial desses animais, se estão todos ok, enfim. Após isso, então, dentro da sala de abate, a gente faz a conferência de todas as etapas que ocorrem lá dentro, tá? Aí entra a questão do toalete, tá? Para ver se não está sendo retirado algo que não deveria. A questão de classificação de maturidade, de acabamento. Todas as carcaças, então, que estão, né, desviadas da linha por apresentarem alguma lesão, que vão para o DIF, que é o Departamento de Inspeção Final, onde vão ser, né, inspecionadas pelos veterinários, enfim, a gente faz esse acompanhamento também para ver se a lesão identificada está ok, se o diagnóstico está correto, se o destino que vai ser dado a essa carcaça está correto, né? E também a gente, né, busca passar um feedback
produtor do que ele pode melhorar. Então, entra também dentro do acompanhamento de abate, a gente faz, né, uma análise de hematomas nas carcaças e de retiradas por lesões vacinais, tá? Para que o produtor ele também tenha noção, né, do que ele está entregando para a indústria. Então, após, né, todo o término do abate, a gente envia um relatório para o produtor, onde ali vão ter os dados de rendimento, a questão de maturidade, de acabamento de carcaça, vai ter, então, os prejuízos estimados, né, por retirada de lesão vacinal, o quanto o produtor, né, está deixando de ganhar por retirada de lesão vacinal, por retirada de hematoma também, e quais são os locais da carcaça, né, onde há mais lesões. Aí tem todas as doenças que foram diagnosticadas no lote, mesmo que não tenham sido penalizadas, porque eu acho isso muito importante do produtor ter esse retorno, até para saber se o manejo sanitário dele está ok, enfim, tá? As penalizações, se teve alguma penalização, essa carcaça foi destinada para conserva, para tratamento por frio, para graxaria, qual é a porcentagem de penalização? Frigoríficos que têm, então, bonificação, quantos animais foram bonificados, os que não foram, por que eles não foram bonificados, tá? E vai também, né, algumas dicas para melhoria de manejo vacinal, manejo dos animais, para, né, ter menor quantidade de hematomas, enfim, sempre vai todas essas dicas, tá? E alguma observação que a gente acha, né, que seja boa para o produtor, né? Até mesmo de, quem sabe buscar outro mercado, né? Ou, você vender para outro frigorífico poderia, né, ter uma remuneração melhor, enfim. Alguns feedbacks que a gente acha pertinente, né? Que o produtor receba. Então, a gente vê esse relatório logo após o abate, tá? E, posteriormente, isso, o produtor, ele pode nos enviar o romanente, ele recebe do frigorífico, para a gente conferir, para ver se realmente está ok, né? Se os dados coletados no momento do abate estão de acordo com os dados que veio no romaneio do frigorífico. Bom dia, Nathalie. Fernando Veloso aqui. Primeiro, te agradecer o apoio da Propec ao nosso podcast. Dizer que eu fiquei muito feliz com o ingresso de vocês, porque eu acredito muito na importância do acompanhamento de abates. E especialmente para aqueles que vendem a rendimento, não que não seja válido o acompanhamento nos abates também de negociações a peso vivo, mas especialmente aqueles pecuaristas que vendem a rendimento, eu entendo que deveria ser regra o abate acompanhado. Regra, eu digo conduta, rotina, né, do produtor. E aí pode ser acompanhado pelo próprio produtor, pelo seu técnico, claro, desde que compreendam que itens, né, são os que devem ser mais observados, né, que geram as maiores variações nos resultados, ou, no caso, como uma empresa como a tua, que vai representá-los, né, e também vai ajudá-los a interpretar as informações geradas no romaneio da indústria e no teu relatório, né? Ou seja, além do acompanhamento, gerar informações para melhorias, ou que tu comentasse no início, eventualmente até compreender que aquela indústria pode não ser a melhor opção para aquele tipo de produto. Olha, eu estou oferecendo para a indústria A um produto que não está tendo um resultado muito bom em rendimento, em remuneração, porém, discutindo aqui com a Nathalie, olhando os dados, talvez eu devesse ofertar para a indústria B, porque ela busca um produto, vamos dizer, mais próximo do que eu faço. Então, eu acho muito legal. O Leonardo falou aí da tua rotina, né, de que os produtores te solicitam acompanhamento. Eu imagino que vocês tenham equipes que conseguem acompanhar mais de um abate por dia, né, Nathalie? E em diferentes indústrias. Quando eu digo indústrias, não só plantas, né? Diferentes empresas. É por aí? Hoje a gente conta com 5 consultores técnicos, tá? Geralmente a gente tem mais de um abate por dia. Então a gente iniciou primeiro eu e o meu esposo, né, o Marcos, éramos dois, e a gente foi vendo a necessidade, né, de buscar mais consultores, enfim. E hoje a gente trabalha com 5 pessoas, tá? Acompanhando a abate. A gente acompanha em todo o estado. Certo. Nós temos um ruído grande nessa relação produtor e indústria, pecuarista e frigorífico. E eu vejo que é muito importante o trabalho como da Propec, Nathalie, pelo seguinte. Eu mandei um lote, metade não deu gordura, gordura 2. Em eu tendo acompanhamento, eu posso validar isso contigo, né?
infelizmente, é uma relação que carece de confiança, carece de transparência, etc. Eu posso validar contigo, Nathalie? Aqui consta que metade dos meus novilhos não tinham gordura suficiente. E aí, provavelmente vai dizer, sim, tá aqui, nós acompanhamos, metade dos teus novilhos não tinham. Coincidentemente, eram os mais leves, ou eram os mais jovens, mas eu vou validar isto, né? Nathalie, eu enviei lá 50 vacas gordas e me apareceu 10 prenhes. Sim, são estes brincos. Ou seja, eu acho que é muito importante. Ou, eventualmente, essas coisas ocorrerão menos, né? No sentido, não, o acompanhamento está sendo realizado e há menos frustração, né? Porque situações que a gente não quer que ocorram, talvez ocorram menos. Então, eu vejo que é muito importante, tanto para melhoria desse processo de fornecimento de gado gordo, como também mais tranquilidade na venda de um gado a rendimento. E a gente, infelizmente, como é uma relação comercial que alguém compra, alguém vende, muitas vezes diz, o comprador me disse tal coisa, eu não aceitei. E aí eu posso ter, né, essa validação, né? Pô, eu tive um animal lá, tratamento frio. Sim, foi um animal número tal. Então eu vejo assim que eu acredito muito que a informação é transformadora. E o teu acompanhamento de abates gera informação, seja através de um telefonema ou de um relatório, que eu acredito que pode melhorar muito a nossa relação produtor de gado com frigorífico. É por aí a linha de raciocínio, Nathalie? Não é só técnico, ele também tem a ver com o comercial? Exatamente isso, Veloso. Falou perfeitamente. Além de toda a questão técnica, é isso. Muitas vezes a gente diz assim, a gente até assume uma bronca que antes era do corretor ou era direto da compra, sabe? Que é perguntar quanto que foi descontado. Ah, mas por que isso, entendeu? Aí o produtor pergunta diretamente pra gente, sabe? E é essa questão de transparência. Ó, apareceu lá, eu vendi um gado e veio, enfim, 50% do lote gordura 2. Era mesmo? Sim, era. Até porque o que a gente faz? A gente faz a nossa própria classificação de acabamento no momento do abate para conferir com a do frigorífico, né? Já teve caso que a gente pediu a revisão de carcaças nas câmaras, enfim, né? Mas a gente sempre faz isso, né? Para poder conferir. E aí é o validar, é bem o que você falou, é o validar para o produtor. Ó, teve realmente um animal com um cisto de cistecose no coração que foi para o tratamento por frio. A gente viu, estava lá. Realmente, tinha animal que era boca cheia. A gente viu, né? Teve animais que apresentaram gordura 2, teve animal que era gordura 1. Muitas vezes tem animal que é passível de gordura 1, mas o frigorífico classifica como 2. A gente acha bem importante passar isso para o produtor. Porque às vezes ele vai mandar para outra indústria e esse animal vai vir como gordura 1. Então a gente sempre diz, ó, tinha animais no lote que eram passíveis, né, de gordura 1. A gente sabe que a questão de classificação não é igual de um frigorífico. Tem frigoríficos que são mais exigentes, outros menos. Então, a gente também está, né, além de fazer essa comunicação, de né, passar para o produtor algumas informações que não vem no manejo do frigorífico, sabe? Mas que é muito bom para a questão comercial dele, como tu falou, né? E para a questão toda dentro de organizacional, dentro da propriedade, né? De manejo, enfim. Prossiga, Leonardo. Sei que tu tens alguns itens já Muito bom, preparados. muito bom. Não, resumindo assim, é um trabalho que ele completa, vamos dizer assim, a volta, né? E a gente estava discutindo, conversando antes no episódio sobre bem-estar animal. Ele completa uma volta que nos faz vir de novo para a origem e orientar, né? Então, ao mesmo tempo que norteia um possível ajuste comercial, né? Onde eu vou destinar o animal certo para a indústria certa, né? Para um cliente específico. E também nos embasa para orientar a nossa produção, né? Para orientar e resolver problemas que porventura vêm acontecendo, sejam problemas sanitários, sejam problemas nutricionais, né? Seja aquele ponto de abate que a gente está errando, ou tá deixando de repente de ter o nosso produto mais valorizado, porque é um produto muito bom que poderia estar indo para uma indústria mais exigente, ou estamos mandando um produto
não tão bom para uma indústria exigente e estamos sendo penalizados. Então, isso é bem importante. E aí, eu gostaria de saber onde é que a gente pode melhorar, né? Tanto como produtor, mas também olhando para o lado da indústria. E aí, melhorar no intuito de melhorar a relação entre os dois. Como que cada um pode fazer melhor a sua parte? Oi, gente. Posso falar rapidinho? Desculpa eu estar me metendo no meio aqui. Eu acho que a pergunta do Léo é justamente o grande benefício, né? Ou seja, o principal, o diferencial desse tipo de serviço que a Nathalie e a equipe, a família prestam ali, que é uma visão externa de coisas que dois elos, como o Veloso falou, muitas vezes em lados opostos e que tem historicamente uma relação atrito, né? De atrito, de discordância, vamos dizer assim, muitas vezes. Então é um terceiro olho, não né? É um terceiro olho capacitado, profissional, transparente, que traz para a indústria possibilidades de melhoria e para o produtor a oportunidade de evolução. Então eu acho que essa pergunta do Léo é justamente muito boa no sentido o que tem para melhorar, né? Mas eu acho que pontos principais a serem melhorados, mas eu vejo no sentido assim, ó, o quanto que isso é rico para a cadeia como um todo, né? Porque para a indústria também é uma grande oportunidade de uma visão externa, que é quando a gente está dentro da indústria também, tu acaba entrando naquele looping da repetição da operação. A operação está sendo feita assim, a operação repetitivamente 700 vezes por dia feita da mesma forma. O quanto que a tua visão, a visão técnica de vocês é rica nesse sentido para a indústria também e para o produtor entender o que ele tem na mão, o que ele tem que melhorar, mas o que é o seu produto e conseguir ter ali até na mão dados e informações técnicas, né, de produtividade, de classificação, de histórico, de tudo isso, quanto que é tão rico tudo isso como oportunidade, né, de melhoria e de entendimento do seu produto. Eu acho que tem muito a fazer, Nathalie. Na verdade, gostaria muito de ouvir a tua resposta aí, mas eu acho que o benefício não é só para o produtor, o benefício é para a cadeia como um todo, porque a indústria aprende muito com vocês ali dentro. Eu vejo que assim, tá perfeita a tua colocação, eu não concordo totalmente. Eu acho que o produtor, ele tem que saber o que ele produz. Se ele souber o que ele produz, já tá meio caminho andado. É saber, ó, o que eu tenho em mão. Ó, eu tenho animais que realmente são gordura 3, são animais jovens, que têm racial. Bueno. Então, para que indústria que eu vou focar? Ah, vou focar uma indústria que tenha bonificação de raça para mim atingir. Não, ó, eu tenho animais que são velhos, né? São animais 6, 8 dentes, que não têm acabamento. Eu trabalho com fêmeas, eu trabalho com machos, eu trabalho. Enfim, ele tem que entender o que ele está produzindo, tá? Da maneira que ele está produzindo. Ó, como que eu posso. Eu tenho animais jovens, velhos, eu posso dividir o lote e buscar 2 mercados diferentes? Sim, pode. Então, ele tem que ter essa visão. Além disso, bom, eu estou produzindo isso. Ok. Tá, então, para que mercado eu vou vender? Outra, você tem que saber, o produtor ele tem que ter noção no momento da negociação que essa negociação não é só perguntar o quanto você vai me pagar. Que existem bonificações, que existem penalizações, que existem descontos por acabamento, que existem descontos por idade. O que muitas vezes o produtor ele quer saber daquele frigorífico que, não, mas aquele lá está me pagando 20 centavos a mais. Tá, mas ele não sabe as penalizações, ou ele não sabe a questão de toalete daquele frigorífico. Porque a gente sabe que não é, assim como o toalete não é igual, as classificações de acabamento não são iguais, enfim. Então, o produtor tem que saber também conhecer para quem ele está vendendo. E muitas vezes a gente diz, não precisa ser nosso cliente, mas a gente está aqui para ajudar, sabe? Para fazer uma cadeia mais forte. Então, liga e diz, por que o frigorífico tal? O frigorífico tal, acho que é um nicho de mercado para quem produzir isso. Questão de penalização. Não é igual todos os frigoríficos. Tem frigoríficos que tratamento por fio desconta 30%, outros descontam 15%, outros descontam 10%. Então, isso também, eu tenho um histórico que as minhas carcaças dão bastante abscesso de pulmão e vai para conserva. Bom, então busca um frigorífico que vai te penalizar menos pela conserva.
Tem frigorífico que penaliza 90%, outros 100%, outros 50%. Então, o produtor ele tem que ter noção do que ele produz e para quem ele vai vender, conhecer. E deixar tudo muito bem firmado no momento da negociação para depois não haver surpresa. A questão da indústria, eu acho que falta muitas vezes a padronização, tá? É como a Ana falou. São pessoas que estão trabalhando na linha de abate e que estão lá, se a gente colocar por meias carcaças, muitas vezes 1.000 meias carcaças num dia. Pensa agora nesse calor, é um calor infernal lá dentro. Às vezes são pessoas que tiveram algum problema em casa, sabe, que estão com algum problema e que chegam lá para trabalhar e eles não têm consciência do papel deles no meio dessa cadeia, do quanto isso vai interferir. Então, eles estão ali, estou de mau humor, faço de qualquer jeito, e a gente está lá justamente para que isso não ocorra, né? Chega no frigorífico, um colaborador da ferida de sangria, que retira a ferida de sangria, mudou, o outro faltou. Mas ele não sabe fazer tão bem quanto o outro. Então, o que a gente faz? A gente pede para o chefe do abate, para ele, né? Tu pode dar uma ajustada para ele na ferida de sangria, que está saindo demais, enfim. Questão de escola também. Um colaborador está de mau humor hoje e está fazendo de qualquer jeito. E aí está saindo gordura no couro. Então, são pontos em que muitas vezes eu vejo cada dia de abate é um dia de abate, tá? Cada dia que tu entra é uma surpresa diferente dentro do frigorífico. E quando eu vejo assim, quando não tem ninguém lá dentro do abate, a coisa anda é aquilo assim, é como se fosse uma máquina, só vai, sabe? Quando a gente está lá, a gente pede esses ajustes, a gente solicita, a gente ajeita, enfim. Muitas vezes depois a gente chega na compra de gado e aí nos pergunta, como que tá? A gente fala, olha, a gente teve que interferir nisso. Quem sabe, se a compra de gado estivesse mais dentro da sala de abate, poderia fazer com que esses processos fossem mais padronizados, sabe? Hoje a gente vê, desde que a gente começou a trabalhar lá em 2019 até hoje, a gente vê que mudou, sabe? Que teve uma evolução. Lá no início, não tinha muito essa conversa, sabe? Ainda era algo que nós estarmos lá dentro do frigorífico era algo que, o que eles estão fazendo aqui? Enfim, hoje a indústria já vê que a gente passa um feedback para o produtor que pode também ajudar eles. A eles conseguirem ter cortes mais padronizados, a eles conseguirem ter uma carne de maior qualidade. Então, eles também perguntam, mas o que vocês acham que está ruim? E a gente tem que ser sincero, eu digo assim, o certo é o certo e o errado é o errado. Por mais que o certo seja ruim para o produtor, a gente vai pelo certo. Então, eu acho que da indústria falta essa parte mais de padronização, quem sabe uma maior transparência para o produtor, até no momento da negociação, para que o produtor, porque são pequenos detalhes, que assim, firma um contrato ali, tá aqui, a gente tem esse documento aqui, tem todas as penalizações, todas as bonificações, o tempo que pode, né, ocorrer, e para depois não haver todo aquele estresse, sabe, na hora de receber o romaneio, por que veio esse desconto, por que não veio? Outra questão é, muitas vezes, o produtor não saber interpretar o romaneio do frigorífico. Então, você perde nas informações, né, está ali para ajudar também, né, a conferir se veio certo a todas as edições, acabamentos, os valores pagos estão corretos, né? Então, a gente vê isso. E o produtor, ele tem que saber o que ele está vendendo, para ele não ter uma expectativa, aquela expectativa realidade, sabe? Então, para ele não criar uma expectativa e a realidade ser diferente. Nathalie, eu imagino que no teu trabalho de acompanhamento de abates ocorra algo parecido do que acontece no nosso quando é assessoria em leilões. Inicialmente, quando está começando lá naquela indústria, tu é um corpo estranho, tu é um incômodo, tu é uma pessoa nova influindo ou participando de um processo que está ali estabelecido. Com o tempo, a indústria percebe que, na verdade, tu presta apoio, suporte, atendimento ao fornecedor e que uma série de questões que chegariam lá na compra de gado ou lá no setor financeiro da indústria nem chegam, porque tu já os atende, tu trata as questões antes de chegar no frigorífico. Então as mais simples, essas que tu falou de compreensão do romaneio, das classificações,
das questões de inspeção, tu já as resolve antes. E com isso, tu gera menos trabalho para a indústria e gera uma melhor relação para o frigorífico e seu fornecedor. A outra questão que eu gosto da parte financeira, sabe? Eu acho que é meio básico a gente perceber o seguinte, ó. Uma indústria que abate 500, 800, 1000 vezes por dia, ela bate 20, 30, 40 lotes. E o teu lote é um deles. Tu és um de 40, um de 50. Porém, esse teu um é o teu 100% naquele dia, naquela semana ou naquele mês. Ou seja, não tenha dúvida que ele é muito mais importante para ti do que para a indústria. É bastante simples isso. E muitas vezes eu noto que as pessoas não olham por esse prisma. A outra questão é o seguinte, um lote médio, grande, 100 vezes, nós estamos falando de mais de R$500 mil. Nós estamos falando da venda de uma casa. E a gente muitas vezes faz essa venda, carregou no caminhão e foi embora. Cara, tu está vendendo R$500 mil, 600 mil, 700 mil, é um montante de dinheiro importante. E daqui a um tempo vai ser de novo. E me parece que às vezes não há essa devida importância, né? De, olha, qualquer 2, 3% vai mudar muito esse meu negócio. E vou para o meu universo, que são lotes pequenos, 20, 30, 40. Eu considero valores importantes. 200 mil, 150 mil, 250 mil. Ou seja, movimentar esse montante justifica eu parar o meu dia e dedicar tempo a isso, ou eu terceirizar para alguém. A gente vende uma casa, a gente não para tudo, e é cartório, e é contrato, e é banco, e caixa econômica, né? E nós estamos falando de montantes parecidos. Ah, Veloso, mas minha casa é de 1 milhão. Então tu vende lote de 1 milhão também, cara. Né? Porque eu estou pensando na minha casinha, de 500 mil, 400 mil. Bom, mas o cara que vende lotes maiores também, ou seja, a gente para tudo, né? Para venda de um campo, de uma casa, ou para valores menores, vamos dizer, cara, mexi lá 100 mil, um lote pequeno. É vendo teu carro, né? E a gente não dá essa atenção. Estou falando só da parte comercial, né? E aí depois o Leonardo falou que o teu acompanhamento norteia, né, algumas questões, assim como um romaneio que vem diferente do que a gente espera, deixa a gente desnorteado. Então, antes de ficar desnorteado, eu acho que vale a pena considerar, né? O que eu faço para não ficar desnorteado de novo? Porque qualquer pecuarista que já vendeu com alguns anos para a indústria, em algum momento já ficou, ou vários momentos, ficou desnorteado. Então, cara, preciso agir para ficar menos desnorteado. Então, não sei se eu super simplifiquei, colegas, ou é por aí o raciocínio, mas desse trabalho tão importante que a Nathalie faz, por uma questão tão importante, pô, é o nosso produto, né, que a gente cuidou tanto tempo, Com aquele dia está certeza. sendo carregado, É é por aí, Leonardo? um trabalho, muitas vezes, de mais de 1000 dias, né? Desde Sim, lá de quem faz ciclo completo, né? Desde quem pensou no tipo animal que está produzindo, às vezes para chegar e comercializar como se estivesse se livrando. É isso que eu fiquei imaginando enquanto tu descrevia, né, Veloso? Eu tenho 1 milhão para receber, eu tenho 200 mil para receber e eu me livro e fico em casa esperando que me digam quanto vão me pagar. E sem duvidar da idoneidade das indústrias, é uma relação conturbada e que precisa ser cuidadosamente conduzida. Eu acho que essa talvez seja a principal mensagem, né? Vamos é. cuidar da nossa etapa final, né? E a Do nosso situação, negócio. Leonardo, que eu vendo lotes pequenos, tá? Usualmente até só vaca gorda, peso vivo, algo bem mais simples. Eu passava a ter frustrações com o peso no dia do carregamento, sabe? Eu ficava batendo cabeça se era a balança, se era o corretor, se era o comprador, se era o horário. O que eu passei a fazer? Eu, usualmente hoje, os lotes que eu vendo, eu já pesei antes, sabe? Veio lá o comprador, ele apartou, isso serve, isso não serve. Beleza. A Nathalie conhece bem isso. Vamos pintar, né? Bota uma tinta vermelha, bota uma tinta azul, né? Vamos fazer uma marca na cola. Eu peso esse gado. E aí já me frustro sozinho, né? Pá, eu esperava 500. Cara, vai dar 480. É o que eu tenho, né? Sabe? Ou o seguinte, ó, eu esperava 500, hoje deu 510.
Não tem como esse gado a menos que 500 daqui a uma semana quando vai carregar, sabe? Então, eu também, eu acho que a gente tem que... E se fosse um gado a rendimento, eu iria também solicitar o acompanhamento da Nathalie, ou ia solicitar o acompanhamento e ia junto com ela, né? Nathalie, me mostra o que tu tá olhando aí, para eu, quando vier olhar, eu saber olhar melhor, né? Eu olho a gordura, eu olho a dentição, eu cuido da prenhez, eu cuido da esfola, eu cuido da sangria, né? Eu cuido com quem eu falo, né? A quem eu me dirijo, chefe da matança, auxiliar de inspeção. Como é que é esse negócio? Para quem eu peço romaneio, eu acho que, já que é um negócio tão importante, a gente tem que estar mais dentro dele. E muitas Mais vezes, presente. né, Leonardo, tu falou como melhorar isso, né? Muitas vezes a nossa única relação com o frigorífico é um terceiro que está lá no interior, que é o comprador. E ele é um comprador multimarcas, né? Ele compra para aquela indústria, para outra. Ele está te ajudando lá, ele está te propiciando o negócio, ele está buscando a entrada no frigorífico, a escala, mas ele não é o verdadeiro representante da indústria A, B, C. Como exemplo aqui, Silva, né? Nosso apoiador, Marfrig, que foi por tantos anos a indústria tão grande no setor, Minerva atualmente, e outros tantos, né? Ou seja, ele não é. Ele é alguém que foi lá pesar o gado e te informar o preço que foi praticado e boa, né? Não é isso? E então a minha reflexão é essa. Eu quero no futuro ter lotes maiores para eu poder parar tudo e ir lá acompanhar um abate junto da Nathalie, né? Não sozinho. E vocês? Mas Veloso, a hora que quiser, aí a gente acompanha tudo que é tamanho. Junta, A gente eu não tenho uma dica pra tem. ti. É, Junta tudo e vende de uma vez só, tudinho no montão no fim do ano. Vai Seria ter um lote bem maravilhoso. grande. Mas existe o fluxo de caixa, É, eu sei bem. existe um pastinho lá, né? Então, às vezes o pastinho me diz, leve esses animais, eles estão prontos. Ou Por às vezes o favor. caixa me diz coisas que o campo não dizem. É, Tem que atualizar tudo isso, né? é melhor leva esses animais que estão prontos do que leva, por favor, que ainda não estão prontos, porque eu me aprontei antes, né? Não, A não, não. frase do Veloso, o produtor Não, na se linha das apronta antes do brincadeiras, gado. na linha das brincadeiras, um cara muito prático e educado, o senhor Enio Dias, que é leiloeiro aí em Caçapava, né, da EDS, ele me disse, Veloso, tu trabalha com genética, a gente está com um problema aí na precocidade. Digo, senhor Enio, na precocidade na nossa pecuária. Digo, mas por quê? Nós temos um monte de linhagens precoces, né, para fazer em Tore 14 meses, gado jovem. Não, 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 na precocidade. O pecuarista se apronta antes do gado. Ele está muito precoce. E aí, né, o gado chega lá, o pecuarista estava pronto, mas o gado não estava pronto. Né? Acontece muito. Corre isso, Nathalie? Ou é só uma caricatura que não é real? é a realidade. É a realidade. Uma questão que eu vejo também, colegas aí, Leonardo, Ana, se envolve muito com comercialização, é que nós temos indústrias mais adequadas ao nosso produto. E aí tem uma questão que eu não vivo. Os grandes produtores acabam tendo que operar com um leque pequeno de indústrias, porque são as que carregam grandes quantidades e têm entrada para grandes quantidades, né, de pronto. Tem 200 animais para carregar semana que vem. As pequenas indústrias não vão conseguir carregar esses 200, né, Leonardo? Vão te dar entrada para um lote, depois para o outro. Esse processo talvez demore um mês. E as grandes indústrias vão te resolver essa questão dentro de uma semana ou menos. Ou seja, é importante as grandes indústrias no sentido de ter liquidez para lotes grandes. E estes lotes grandes, muitas vezes, não estão de acordo com o que aquela grande indústria busca, ou que aquele momento busca. Ocorre esse conflito, Nathalie, ou eu estou teorizando só? Não, realmente, de quando tem como tu disse, a indústria porque ela não vai absorver, né? Muitas vezes um lote grande, ela vai querer dividir. Mas aí é o que eu digo, por que não buscar, não selecionar, não apartar esse lote, né? E mandar para indústrias diferentes buscando, né, a máxima rentabilidade de 100% dos animais, né? Claro que eu sei que aí entra uma questão de negociação, mas se vender 200 animais eu consigo um valor maior. Mas aí são pontos para colocar na ponta da caneta, sabe? Para ver o que vale mais a pena. Eu digo que cada caso é um caso, né? Tem que ser muito bem estudado. Não é chegar ali, aquela ali tem um maior valor, eu vou vender e compro, né? Por trás do valor né, que vai ser pago, existe uma série de critérios, né, que o produtor tem que saber analisar, né? Mas é bem o que você falou.
é muito difícil, assim, tu vê lotes grandes, eu digo assim, os de confinamento, tu ainda consegue ver uma padronização bem grande, sabe? Pega lote de 200 animais, tu vê uma carcaça igualzinha a outra, sabe? É um ou dois ou três que saem um pouco fora do padrão. Mas quando não é, tu vê realmente, assim, tem animal que é para ser passível de gordura um, assim como tem animal que é gordura 4, sabe? Então, vai ter animal que vai atingir a máxima rentabilidade, assim como vai ter animal que provavelmente não vai atingir. Sim. E tem uma questão, Leonardo, me ajuda aí em relação ao sistema de produção, né? Eu visitei um criador ano passado, final do ano, acho que era outubro, e ele estava retirando de pastagens de inverno, né? Que ele tinha que entregar para plantio, 600 animais no momento só, entre novilhas gordas e vacas gordas. E, bom, ele de fato ele não tinha muita opção a não ser retirar os animais de lá e vender para uma indústria ou vender para um terceiro. E ele tinha clareza que parte daquele gado estava em condições ótimas para abate e parte não. Então, também tem, né, Leonardo, questões do centro de produção. Tipo, não vão também colocar as pessoas como tão desinformadas, né? Então, vamos dizer assim, Exato. tão, vamos dizer assim, sem parâmetros do que estão vendendo, porque elas têm. Mas existem situações que nos levam também a muitas vezes enviar para a indústria animais ou lotes que a gente está vendo que eles não alcançam patamar X. É, Eu vou colocar numa média e esperar um resultado X, não é isso? muitas vezes aí é uma questão também de gestão, né? De, de se dar o trabalho, né? De gerir isso com antecedência, ou seja, Certo, eu certo. vou classificar meus animais, eu vou mandar um pouco, eu vou vender para outro produtor, o outro pouco eu vou mandar para a indústria A, para a indústria B, e isso o volume te dá essa oportunidade, né? Sim, te Muitas dá. vezes, ah, o, o que eu vejo que alguns produtores que têm volume querem é simplificar, e aí o mais simples é fazer uma só negociação, receber de um só local, mas isso tem suas implicações também, né? O Sim. não passar trabalho, um pouco de trabalho antes, não gerir antes, tem uma implicação depois no resultado final. Sim, E mas eu acho que é essa, eu fecho algo contigo, Leonardo, a atento. gestão permeia esse assunto. E eu concordo que às vezes também o mais simples pode ser o melhor, né? No sentido assim, Muitas ó, vezes sim. eu Como no caso do confinamento, como a estou Nathalie falou. simplificando muito esse processo e isso tem um grande valor para mim, né? É o que tu falou. Estou vendendo para uma indústria que eu estou tranquilo, que ela tem capacidade de pagamento, tratei com a mesma pessoa, serão tantos dias de embarque, e com esse volume obtive uma boa negociação, né? Consegui algum ganho sobre o preço de mercado. E paciência, vai ter um X% lá que não vai alcançar preços ótimos ou preços meta, né? E eu tenho conhecimento disso, ou eu acordei com a indústria algo diferente, né? Voltamos àquela história que quem é pequeno nesse negócio patina também, né? Até na comercialização. Tem que achar o seu nicho, né? O pequeno tem que achar o seu nicho, acima de tudo. Bom, pessoal, acho que estamos dentro do tempo que a gente se propôs a conversar, até um pouco mais. A conversa Mas, estava boa. E vamos agradecer de novo a Nathalie. Muito obrigado. As portas sempre abertas, o áudio sempre aberto para ti. Muito E vida obrigada. longa aí a Propec. tu me permite fazer um bate-pronto rapidinho com a Nathalie? Vai. Não, não pode pensar muito, Nathalie, é responder um ou outro. É, Não, vamos lá, é simples. Problemas mais frequentes: gordura ou sanidade? Um, gordura. dois, três. Sim, não ou passo? Não, é um dos dois, senão eu vou para a próxima. Problemas mais frequentes no abate: gordura, no sentido de falta de gordura ou problemas sanitários? Gordura. Dois. Problemas mais frequentes: gordura ou peso de carcaça? Falta peso nos animais ou falta gordura? Os dois. Os dois. Problemas mais frequentes: gordura ou prenhezes indesejadas? Gordura. Gordura. Então o nosso negócio se resume a gordura. Então, Já tem que ter validou, gordura validou. financeira, tem que ter gordura financeira para gerir o negócio e tem que ter gordura no gado para vender bem. É mais ou menos isso?
É basicamente isso. A que bom. gordura é um grande problema, porque muitas vezes o produtor não se dá por conta de que não tem e vende esperando que tenha, ou vende para algum frigorífico onde a classificação de acabamento é menos rigorosa e vem tudo 3, e aí ele pensa, opa, meu gado é todo 3, vou vender para uma indústria que é mais rigorosa de acabamento, e aí chega lá e não tem o resultado esperado. Pelo que eu li no livro que a Lívia me presenteou, gordura não é um grande problema. Verdade, Lívia? Verdade. Pois é, gordura não é um grande Então tá problema. faltando No mesmo, ó. alimento, né? No No alimento. alimento. E no Depende caixa pra onde também ela não é vai. um problema. No caixa também não é um problema. Na gente é problema. Eu acho que ela só se torna problema se for abdominal, não é isso? É, isso aí. Gordura visceral é um problema. Visceral abdominal, visceral. né? Gente, Já fomos para dieta, né? E para o setor do humor. esse é outro programa. Outro programa, a Muito gordura bom, na muito dieta. bom. Tchau, um Muito bem, abraço. muito obrigado, Nathalie. Vamos seguir Valeu. então acompanhando. Obrigada. Agora, Muito obrigada, já Nathalie. que está conosco, passa a nos informar mais situações curiosas ou informativas, logicamente que preservando, né, os fornecedores, tem as umas indústrias, quantas. mas nos Vai dar um interessa livro. muito saber, né? Olha que situação que ocorreu aqui, ali, pá, será um aprendizado, né, Leonardo? Pode deixar, Bebê. Maravilha. Abraços a Então todos. tá bem, obrigada. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau.